Meu amigo, já tava a fim de fazer esse vídeo desde o ano passado. Impressionantemente, tem bastante história pra contar aqui. A Suzerain já teve mais de 15 líderes, pelo que a gente já sabe. Nesse vídeo eu tô a fim de falar de absolutamente todos. E até especular sobre alguns que não são confirmados. E outra parada também, talvez eu até faça uma parte 2 com uma tier list de quem é o maior. Porque se eu fizer nesse aqui, o vídeo vai ficar gigantesco, cara. É realmente muita gente mesmo. Nesse vídeo, a gente vai por ordem cronológica, beleza? Eu não tenho essa frescura de... que não sei o que, canon e pá... Não é canon, só o que real não faz sentido nenhum de existir, beleza? Tipo, Cross Explode, Cross Explode, sinceramente. Enfim, vamos nessa! Ozora Daijin. Em Cross Gaiden Hosenka, uma história que mostra a primeira geração da Hosen em formação, a Suzerain, por sua parte, mesmo também sendo uma escola de certa maneira nova, o homem no topo dela se chama Ozora Daijin. A gente não tem muita informação sobre ele, já que esse mangá só tem alguns poucos capítulos traduzidos. Infelizmente, né? Mas um feito dele é que ele derrotou o Buta Terakado, o primeiro chefe da Hosen numa luta. E... porra! Olha o shape do cara que ele lutou contra, meu filho. Eu acho o protagonista de Hosenka muito bravo, moleque. O maluco parece um ogro, filho. Dizem que o mangá é da hora. Eu vi uns quadros soltos, claro, sem entender nada, porque tá tudo numa língua lá do leste asiático. Mas, mano, parece Baki, tá ligado? Os caras shapeadão lutando. Tenho muita curiosidade de ver como é que é. O cara que faz as Ken disse que é o melhor Gaiden que tá sendo publicado nos dias atuais. Kuroi. Em Worst Gaiden, na parte dos irmãos Umehoshi, Kuroi é o atual número 1 da Suzerain. Não tem tanta informação sobre ele, mas se ele chegou no topo quer dizer que ele é pelo menos influente. Mas ele foi destronado pelos próximos da lista. Gêmeos Umehoshi. Masashi e Yasushi Umehoshi. Se não me engano, foram os únicos líderes conhecidos que dividiram o trono da Suzerain. Pelos dois serem gêmeos, obviamente, Eles derrotaram o Kuroi com certa facilidade, ainda mesmo sendo novatos na escola. Em efeito de não spoiler sobre o mangá deles, só digo que os dois nunca decidiram qual era mais forte. E por isso que a gente lembra dos dois serem, entre aspas, número 1 da Suzerain. Eles aparecem na história principal de Worst. Não vou dizer mais nada sobre eles não. Veremos. Um dia veremos. Horinochi. No ano que a história de Katagiri Ken na Suzerain ocorre, Horinochi é o atual número 1 da Suzerain. Pouco se sabe sobre ele, mas graças a Horinochi, um status de lenda foi dado a outro aluno, que após um desafio, o novato Chobo, que podemos dizer que tá entre aspas, ele é o Rindaman da era de Katagiri Ken. Se tornou um nome capaz de fazer toda a Suzerain tremer, apesar dele mesmo ser um cara mais de boa, mas não é dele que a gente vai falar não, tá? Outro fato de Horinochi é que ele era conhecido como o incrível Hulk da Suzerain. E não, ele não tinha essa aparência da tela não. Mas ele provavelmente era um cara fortão e pá. Mas infelizmente nem imagem de fato a gente tem dele. Hyodo Kotetsu. Durante a jornada de Muramasa e Ken na Suzerain, Kotetsu era a última pedra no sapato de Muramasa pelo trono da Suzerain. Mas pelo fato de Muramasa ter sido obrigado a sair da escola, Kotetsu permaneceu sendo o número 1 da Suzerain. Dois fatos sobre ele: Kotetsu perdeu 4 vezes pra Chobo. O cara não cansou de apanhar, moleque. E outro? Bem, é aqui que se inicia um dos líderes que eu disse que pretendia teorizar com vocês. Kotetsu perdeu para um aluno transferido desconhecido, e é dele que a gente vai falar em seguida. Takia Hideo.
Pelo sobrenome vocês já podem estar reconhecendo, é? Eu, sinceramente, acho que o Takahashi não colocaria esse detalhe à toa no mangá, cara. Pode ser qualquer um, obviamente, mas quem mais poderia ser senão Takia Hideo, que tinha de fato familiaridade com Ken-san, o qual logo depois de se formar na Suzuran decidiu formar um grupo de Yakuza, o qual o próprio Ken se uniu, é? Um fato sobre ele: Takia Hideo decidiu desafiar seu filho a dominar a Suzuran, com a promessa de que se ele conseguisse, o mesmo daria seu império. Lembrando, rapaziada, isso aqui é só uma teoria, uma pequena possibilidade, nada confirmado nem nada não, tá? Kawanishi Nobara. 2 anos antes dos eventos de Cruzeiro, Kawanishi Nobara liderou a Suzuran contra uma das maiores batalhas em grande escala contra Hosen. Depois de perceber que ele perderia a batalha pelas mãos do monstro Makyobito, que já tinha derrotado ou então o outro grande da Suzuran, Nakai, Kawanishi decidiu usar um recurso baixo contra seu inimigo, puxando um canivete do bolso e aproveitando uma oportunidade para atacar Bito, manchando a história da Suzuran e deixando esse dia marcado para sempre na memória das futuras gerações. Durante os eventos de Cruzeiro 2, e acaba encontrando os alunos anteriormente calouros, agora já senhores. O mesmo tenta buscar uma forma de se redimir, mas ele permanece sendo um personagem melancólico, sempre remoendo seu ato e ruminando eternamente em arrependimento pelo que fez. Katsuragi Genjiro. Depois da morte de Nakai por Kawanishi ser mandado pro reformatório, o único grupo majoritário que permaneceu inteiro na Suzuran foi o de Katsuragi, que se recusou em participar da guerra contra Hosen. Um fato sobre ele: Katsuragi foi responsável em formalizar o pacto de não agressão contra Hosen, além de ser respeitado por Serizawa, o trio Ebizuka e, impressionantemente, Rindaman. Ele mesmo sendo o motivo do gigante ruivo ter escolhido entrar para Suzuran em primeiro lugar. Tamao Serizawa. Após Katsuragi se formar na Suzuran, o trono dela, como nunca, permanece vago. Sobrou para Serizawa, que agora no terceiro ano, decidiu correr atrás de conquistar a Suzuran. Desde seu ano como calouro, Serizawa sempre foi o mais forte em seu ano, derrotando grande parte dos alunos de seu ano e até dos anos seguintes. Como a gente pode ver no mangá, ele foi desafiado por um aluno do segundo e ele conseguiu vencer com um só soco. Um feito importante de Serizawa é que ele é o vencedor da 23ª Batalha dos Calouros. E quem viu o filme sabe quem eram os concorrentes. No flashback desse ocorrido, a gente pôde ver que Tokaji está aqui parando sua luta para observar Serizawa. E Tokaji simplesmente desiste de competir, reconhecendo Serizawa como mais forte e decidindo seguir, formando o grupo para correr atrás do trono da Suzuran. Mas ele não contava que alguém se transferiria para Suzuran naquele mesmo ano, e que essa pessoa tivesse muito mais vontade que ele de adquirir o trono da Escola dos Corvos. Takia Genji. O protagonista de Cruzeiro, sendo transferido para Suzuran logo no terceiro ano do ensino médio, com uma aposta feita com seu próprio pai. Seu objetivo? Dominar a Suzuran. E sua recompensa era a herança dos negócios de seu pai. Genji já no primeiro dia já venceu um grupo de 4 Yakuza que entraram na escola para cobrar Serizawa por ter mandado um deles para o hospital. E mesmo assim Genji não parou, absorvendo 3 das 5 classes presentes no terceiro ano. A classe E, D e C. Sobrando apenas a classe B dos irmãos Mikami, que estavam juntos da classe A de Serizawa. O maior feito de Genji? Ele quebrou o pacto formado por Katsuragi 2 anos antes, e teve de lidar ele mesmo com Hosen, que estava sedenta de vingança contra Suzuran pela honra de Makyobito, morto por Kawanishi. Genji derrotou Narumi Taiga numa batalha furiosa e consagrou mais uma vez a Suzuran como vitoriosa. Porém, não foi capaz de unificar a Escola dos Corvos. A segunda parte da história de Genji já foi coberta aqui no canal. Tá completinha aí. O mangá é muito foda. Você não vai se arrepender, irmão. Ah, se você quiser um contexto da história, tem o filme live action que infelizmente o mangá só existe completo em japonês. Mas aí, vou falar baixinho, tá? Tem de graça, legendado no YouTube. Bando Hideto.
Depois que Genji e Serizawa partiram, a Suzuran ficou com um topo vago, e apenas sobrou o Bando Hideto para liderar. Agora veterano, ele decidiu correr atrás rapidamente de dominar a escola, travando uma batalha intensa contra o trio Ebizuka, o que acabou resultando numa longa suspensão para ele. Bando é um personagem interessante. A princípio ele aparece só um otário motoqueiro, mas depois, como membro do The Front of Armament e aluno da Suzuran, tem um peso forte na história de Cross. Um fato importante sobre ele: anteriormente, era aluno da escola industrial Kurosaki. Ele e seus dois amigos, Senda e Yamazaki, decidiram entrar para Suzuran com o objetivo de dominar a escola e usar sua influência para atrair o Front of Armament, que na época era liderado por Kunohi Hideomi, o líder fraco que desrespeitou a tradição do grupo em diversos fatores, priorizando grandes números ao invés de aliados fiéis e fortes. Bando não conseguia lidar com aquilo, mas seu plano foi interrompido por um lobo dourado que ninguém esperava que fosse aparecer. Boya Harumichi. O que falar do talvez maior rei da Suzuran que já existiu? Tipo, cara, eu nem sei o que dizer sobre ele, sinceramente. Pensa num cara que zerou o jogo. Acho que não tinha mais nada pro Boya fazer quando ele foi embora. Claro, ele não dominou a Suzuran, mas isso nunca foi o interesse dele pra início de conversa. Ele sempre foi um personagem muito foda-se pra tudo, e é isso que me faz gostar dele. Boya Harumichi simplesmente tem o maior currículo de todo mundo na série inteira. É sem sacanagem, cara. Vamos lá. Feitos dele: venceu a terceira geração do The Front of Armament, coisa que Bando não conseguiu. Forçou uma união sinistra nascer na cidade. A famigerada Aliança Kurotaki nasceu por influência dele. Simplesmente 8 escolas todas unidas para poder bater de frente com a Suzuran e a Hosen. Obviamente, falando em Hosen, ele também teve seu confronto contra a Hosen, apesar de um pouco conturbado. Cara, Boya Harumichi é tudo que o Cross é. O universo do mangá se construiu em volta dele. Isso aí que eu disse não é nem metade do que ele fez. Ele é o GOAT. Simplesmente, não tem conversa, cara. Tanto que eu vou pro próximo, nem quero falar tanto dele assim, senão o vídeo vai ficar quilométrico. Hanazawa Saburo. Muitos de nós aqui já conhecemos ele pela série que ele é protagonista no canal. E também é conhecido como Zeton. Ocupou o trono vago de rei da Suzuran depois de Boya ir embora, onde ele inclusive se sentou por 2 anos. Fato interessantíssimo, coisa que, se não me engano, apenas o cara que veio depois dele também concluiu. O que falar do Zeton, né, cara? Ele é tipo o aprendiz do Boya, tá ligado? Tanto que eles são amigos do Fundamental e tudo mais. A razão do Zeton ter entrado na Suzuran. Então dá pra ver que o Lobo Dourado influenciou demais o Zeton na sua entrada na Suzuran. Mas vamos lá. Um feito sobre ele. Apesar dele ter diversas derrotas no seu histórico, a gente pode ver que ele sempre peitou cara barra pesadíssima. Vamos lá. O próprio Boya, ele desafiou o Boya pra ver quem realmente iria conseguir vencer e... né? Mayumi Tetsuji, o braço direito do vice-líder dos Snakeheads, que deu um trabalho pro Boya no arco que ele apareceu. Tatsuo Kuzugami, vulgo o maior delinquente do Japão, sapecou o Zeton na porrada na sua aparição. Mas a gente vê que ele não peida pra ninguém. E claro, o Rei Demônio Hanaki Guriko. Os dois lutaram no terraço da Suzuran durante os eventos da Guerra dos Calouros na geração que veio depois do Boya. Infelizmente a gente não conseguiu assistir a luta inteira, mas de acordo com os relatos foi pau a pau até certo ponto. Enfim, chega de Zeton, e se tu quiser saber mais sobre ele, a série tá aí no canal. Tá muito da hora, apesar de não estar em ordem de fato, mas vamos pro próximo. Tsukishima Hana. O que falar dele? Tá aí outro cara que zerou o jogo em Words, moleque. Todos os grupos de Toarushi reconheciam ele como o maior, inclusive a própria Suzuran. Hana é o típico protagonista shonen, tá ligado? É aquele moleque inocente, amigão de todo mundo, porradeira, tipo um Luffy do mundo de Cross X-Worth. Todo mundo gosta dele e quem não gosta, depois de uma boa luta eu tenho certeza que eles acabam se entendendo. Meu irmão, pro Amate Hisashi ouvir ele, tu vê que o moleque é mágico, tá ligado? E... cara, Hana fez de tudo. Lutou no Suzuran vs Hosen da geração do Zeton.
lutou contra o exército Amat, que tava engolindo a cidade inteira. Assim como o Zeton também teve uma luta foda contra o rei demônio Halak Guriko. Ah, ele reinou a Sussurra por 2 anos também, ocupando o lugar que o Zeton deixou quando ele se formou. Então, desde o 2º ano até a conclusão do seu 3º, ele ficou inabalável no topo da Escola dos Corvos, né? E, mano, o maior feito dele, um dia a gente descobre. Bem, dá pra dizer que é uma coisa que nenhum aluno da Suzuran jamais conseguiu. Daizen Tsutomu. Esse é brabo! Quando ele aparece, tu acha que ele vai ser só um cara meio alívio cômico e pá, mas logo logo ele se prova absurdamente forte. Por causa dele, a Batalha dos Calouros foi simplesmente cancelada. O nego olhou pra ele e pensou, mano, contra esse cara não dá. Só teve um cara que teve coragem de desafiar ele pro mano a mano. Mas com sua vitória ele se consagrou o vencedor da Batalha dos Calouros da 30ª classe da Suzuran. Um feito dele... Pô, sei lá, mano. Cara, de acordo com o mangá, é o terror desde o ensino fundamental, tá ligado? E sem querer spoiler nem nada, o histórico dele é um dos mais limpos entre todos os personagens do mangá. É impressionante mesmo. Eu gosto muito dele, cara. Ele tem uns momentos engraçados e tu vê que ele se desenvolve bem, já que ele resolve se aliar ao Hana. Então ele tem um crescimento muito da hora, já que independentemente, ele também foi influenciado pelo Hana, tá ligado? Miyamoto Samon. Pô, sinceramente, pra mim esse é o ápice de design do personagem do Takahashi. Acho muito da hora esse bigodinho fininho dele, cara. Mas falando sério agora, mano, ele foi uma puta surpresa, cara. Ele entra do nada na escola e derrota o vencedor da Batalha dos Calouros do ano que ele entrou, que no caso é o Yosuke Sajima, que eu gosto bastante dele, aliás. Mas essa parte aqui é sobre o Salmão já. Pô, vamos lá. Um feito dele, ele tem uma prova de resistência absurda, que ele simplesmente tancou um porradaço do Guriko que mandou ele voando. Quebrou uma janela e que ele ainda caiu do 2º andar da escola. Claro que ninguém normal ia tancar isso. Uma árvore amorteceu a queda dele, mas mesmo assim, moleque, eu dando um feito pra ele se tancar a porrada do Guriko é muito bom, cara. Mas ele é fortão também, tá? Tyrone. O primeiro estrangeiro a entrar na Suzuran. No caso, um personagem afro-americano, que sei lá por que motivo decidiu entrar pra Suzuran. Tem gente nesse mundo que simplesmente gosta de lutar, né não? Ele apareceu por pouquíssimo tempo, então a gente não tem tanta informação sobre ele, mas... O que a gente sabe é que ele venceu a Batalha dos Calouros do ano que ele entrou e desafiou o Samon Miyamoto. Mas a gente não sabe o resultado dessa luta. Sendo sincero, eu acho que ele não venceu, mas deu a ele uma luta boa. Tanto que no ano seguinte ele se tornou o rei do Suzuran, né? Extras. Oshima Eizo. Tá, eu sei. Não tem nada confirmado, mas cara, pensa comigo. Só pensa. A gente tem aqui no canal Worst Gaiden a origem do TFOA, certo, tá? Então vocês podem ver com os próprios olhos. Oshima Eizo era aluno da Suzuran e membro do Front. Mas o que impede ele de ter sido o rei da Suzuran? O próprio Bandou foi mesmo que durante 6 meses, tá ligado? E a gente tem o feito absurdo dele que, desde quando ele entrou no ensino médio, ele nunca perdeu nenhuma luta. E... ah, cara... Não é nada confirmado, mas eu realmente curti muito ele. E o Takahashi não ia botar que ele era da Suzuran por nada, tá ligado? É uma possibilidade, mesmo não tendo nada confirmado, eu gosto de acreditar que sim, ele já sentou no trono de rei da Suzuran. Kaburagi Kazio. Cross Explode não é canon de maneira nenhuma, beleza? Mas é uma história que ocorreu aí. O autor gosta do Kazio e tal, mas isso não faz dele canon. Eu acho que o filme em si é um erro, porque não tem lógica nenhuma. Ninguém que tá no filme aparece em Cross e só tem o Rindaman, o Makize e o Ken-san nele, tá ligado? E
também quase ninguém do que tá no filme anterior tá no filme. É uma bagunça total, cara. Nem sei se posso usar a imagem do filme no vídeo, então, pô, o feito dele, sei lá, ele bateu de frente contra o Rinda, mano. Show, tá ligado? Maneiro mesmo. Mas por não ser canon, meio que... É. Bora que tá quase acabando. Misaki Mario. No mais recente filme onde a Suzuran aparece, apesar de ser mais uma coadjuvante para a história do que um destaque, Misaki Mario, também conhecido como Urao, é cheio de histórias por trás dele. É meio que jogado no ar que ele venceu a Batalha dos Calouros do ano que ele entrou, além de que histórias sobre ele inclusive até saem da cidade, chegando nos alunos da Oya, escola principal de Hyanlo. Lá é dito que certa vez ele entrou na escola Kurosaki e venceu uma horda gigante de alunos sozinho na casa deles. E no seu segundo ano, ele foi desafiado pelo então chefe da Hosen na sua época, Ueda Sachio, onde mesmo entrou sozinho na Suzuran atrás dele. E, bem, Rao venceu. Vou ser sincero, eu gostei dele. Achei ele da hora. Uma curiosidade também é que ele é lutador de MMA na vida real. Se liga! Vou deixar na tela. Muito da hora isso, cara. Dá pra ver que chamaram um cara que sabe o que tá fazendo pro filme, né? Enfim, cara, acho que esse vídeo tá absolutamente gigantesco, né não? Mano, me fala aí, eu esqueci de alguém? Acho que não, né? Realmente, acho que foi geral, fora os extras, claro. Eu acho que não tem mais ninguém. Então é isso. Se inscreve aí se tu não se inscreveu ainda pra gente dominar o YouTube. Mete a porra no like e manda pra algum amigo teu aí se tu acha que ele pode se interessar. E... comenta pra engajar legal. E é isso. Valeu!